Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Continuidade dos Parques, que é o primeiro conto aqui do final do jogo, que é um livro do Sr. Júlio Cortázar, publicado lá em 1956. Tem um vídeo falando sobre os outros contos do livro, vou deixar o link para o mesmo lá embaixo na descrição desse vídeo, onde também estará o link para um PDF com o conto para que você possa lê-lo. E eu sugiro que você faça isso antes de continuar esse vídeo. Então dê uma pausa, leia o conto, ele tem 2 páginas ou 2 páginas e meia, enfim. E depois você volta aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, certo? Muito bem, então. É importante que você saiba que isso daqui que nós vamos fazer agora não é uma análise do conto. Por quê? Porque sempre quando a gente pensa em análise, a gente tem que pensar que a análise era composta por 2 passos muito importantes. Eu não sei se você já percebeu isso quando você está analisando algum texto literário. O primeiro desses passos pode ser resumido em identificar o tipo de tratamento estético que o autor do texto dá a algumas instâncias dentro da narrativa. Quando eu falo tratamento estético, eu estou falando de como o autor manipula a linguagem dentro de um determinado texto. E quando eu falo de instâncias narrativas, eu quero dizer o personagem, o narrador, o espaço, o tempo, a estrutura e por aí vai. Certo? Então, a primeira e principal parte de uma análise é você identificar quais são as técnicas que o autor usa para poder construir o texto literário, certo? E a segunda parte, que também é muito importante, é identificar qual é o efeito dessa construção, qual é o efeito do personagem do determinado texto ser assim e não ser de outro jeito, certo? Então, e o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque não é a minha intenção aqui fazer isso. Pode ser que eu faça ao longo do vídeo, mas a princípio não é essa a minha intenção. Portanto, esse não vai ser um vídeo que vai analisar profundamente o conto, ou que vai esgotar os significados do conto, ou ainda que vai ensinar você a ler o conto. Este vídeo não é uma aula. Por que eu estou falando tudo isso? Porque sempre que eu faço um vídeo como esse, vem alguém nos comentários e escreve assim, e perceba, não estou reclamando, eu acho até muito bacana quando vocês fazem isso, mas enfim, é só para esclarecer que não é essa a minha intenção. Sempre vem alguém e fala assim, boa análise, boa aula, etc, etc. Então assim, não é o meu principal ponto aqui ensinar você sobre literatura ou coisa do tipo, certo? E eu estou falando isso porque vai que você chegou no meu canal para querer saber alguma coisa mais teórica sobre literatura, você está no lugar errado, meu amigo, minha amiga. Enfim, de qualquer modo, eu elenquei aqui quatro partes que eu vou tentar conversar um pouquinho sobre as quais eu vou tentar conversar aqui com vocês. Vamos tentar falar um pouquinho sobre a estrutura do conto, sobre o tempo do conto, sobre alguns elementos metaficcionais que estão presentes no conto e principalmente vamos tentar falar aqui em como o conto consegue romper com a questão da mímese aristotélica. Portanto, eu vou deixar lá embaixo também o link para o meu vídeo sobre a mímese e a verossimilhança lá para o nosso amigo Aristóteles. Muito bem, então, sem mais delongas, a gente pode pensar neste conto. Perceba, mais um aviso, leia o conto antes, porque a partir de agora haverá spoilers aqui, certo? Muito bem, então. Depois não diga que eu não avisei. Muito bem. A gente pode pensar o conto, no que diz respeito à estrutura, como um conto que se divide em 3 cenas diferentes e que ao longo dessas 3 cenas a gente acompanha 2 histórias distintas. E 2 histórias não só distintas, mas também independentes e tão independentes entre si que dá para você ler as 2 separadamente, pelo menos nos 2 primeiros quadros. Muito bem, então. O que acontece? No primeiro desses quadros,
a gente se depara então com o personagem principal do conto, que é um homem que está lendo um romance, sentado em uma poltrona de veludo ou de feltro verde, enfim, uma poltrona verde, de frente para uma janela que dá para um parque. Muito bem. Esse primeiro quadro vai mostrar para a gente a história desse sujeito que está lendo. Essa primeira cena do conto vai nos colocar em contato com essa primeira história. A segunda cena do conto vai colocar a gente em contato com uma segunda história. E essa segunda história é a história que o leitor que estava lá na primeira cena está lendo. Então, a partir dessa segunda cena, a gente passa a acompanhar a história que o sujeito está lendo, certo? Perceba que nós temos aqui, então, um caso daquilo que a crítica chama de mise en abîme, que é justamente uma história dentro da história. Muito bem. Essa história do romance acontece mais ou menos assim. É a história de um casal de amantes que resolvem matar o marido da mocinha para que os dois possam viver em liberdade. Muito bem, então esse segundo quadro vai mostrar esse plano geral que eles têm e vai mostrar o amante indo até a casa do marido da moça para poder matá-lo. Muito bem, então o segundo quadro se encerra justamente com com este ponto, a segunda cena do conto. A terceira cena do conto vai, de certo modo, fundir as duas anteriores em uma só, porque na terceira cena do conto a gente descobre que o amante estava indo matar o marido da moça e o marido da moça estava sentado em uma poltrona verde de frente para uma janela que dava para um parque e ele estava lendo um romance tal qual o leitor lá da primeira cena, o que faz a gente inferir que, na verdade, o leitor da primeira cena está lendo a história do próprio assassinato. Os personagens do livro que o primeiro personagem lá, leitor, está lendo, resolvem matá-lo, certo? Então perceba que a própria estrutura do conto faz com que a gente perceba uma certa continuidade, uma certa circularidade dentro da história, porque quando você chega no fim, você descobre que a cena final acontece no mesmo lugar da cena inicial, de uma maneira contínua. Muito bem. Perceba que, com isso, me parece que o Cortázar ele tentou apagar um pouco dos limites entre o que é ficção e o que é realidade. E ele faz isso justamente nessa questão estrutural que ele acaba causando aqui neste primeiro ponto, certo? Então vamos lá, duas histórias em 3 cenas. Primeira cena, um homem está lendo. Segunda cena, os dois amantes resolvem matar o marido da moça e vão fazer isso. Terceira e última cena, a gente descobre que esses amantes fazem parte do livro que o leitor lá da primeira cena estava lendo e que resolveram matá-lo porque ele é o marido da personagem do livro que ele está lendo. Muito bem. É uma coisa muito confusa, mas não vai ficar tão confusa se você já tiver lido o conto como eu aconselhei, não é verdade? Muito bem, então. Perceba que a própria estrutura do texto, como eu disse para vocês, sugere essa circularidade que vai ficar ainda mais evidente quando a gente vai falar agora, quando nós vamos falar sobre a questão do tempo. Muito bem. E agora eu te aconselho o seguinte: se você já achou que esse vídeo já está louco o suficiente, prepare-se porque agora ele vai ficar mais louco ainda. Eu não sei se você percebeu alguma vez na sua vida, mas o tempo é uma coisa que não existe no espaço, né? O que existe é uma série de mecanismos, uma série de códigos que a gente cria para demonstrar a ação do tempo no espaço. Porque o tempo é uma coisa extremamente separada do espaço, né? E quando eu digo que o tempo não existe, é justamente por conta disso. Porque geralmente as coisas que existem em sua concretude existem porque ocupam um lugar no espaço.
Já o tempo é uma coisa abstrata, mas apesar de abstrato, ele ainda assim rege várias coisas que a gente faz aqui no nosso mundo concreto, digamos assim. Muito bem. O que acontece? Acontece que o tempo ele vai demarcar geralmente três coisas que são muito importantes na nossa vida. E eu ainda não estou falando do tempo na literatura. Ele vai demarcar geralmente a ordem, uma coisa acontece depois da outra coisa que acontece antes de outra coisa. Ele vai demarcar a direção, se as coisas acontecem do passado para um futuro, se as coisas acontecem do futuro para um passado, se as coisas acontecem de maneira circular. E ele vai dar uma noção para a gente que é a noção de consequência. A gente percebe que se uma coisa acontece depois da outra, a última coisa que acontecer vai ser consequência da existência das ações ou das coisas anteriores. Muito bem, então. Perceba que essa é uma noção de tempo, sobretudo se a gente for pensar na direção do tempo, é uma coisa muito nova na história da humanidade. Por exemplo, essa história de que as coisas começam no passado e caminham para o futuro, é uma coisa muito nova. Ela começa lá com o advento do cristianismo, quando você tem um Deus que cria tudo no passado e as coisas caminham para um futuro com a redenção. Certo? Muito bem, então. O que acontece? Perceba que a coisa começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Passado, futuro. O que acontece entre essas duas coisas é, teoricamente, o presente. Muito bem, então. Acontece que as coisas não foram sempre assim. Né? Se você for pegar, por exemplo, a antiguidade grega, eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que o tempo era basicamente um círculo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Pegue lá o... Não, isso não é um bom... O Édipo. Sabe a novela, o teatro do Édipo lá, tal, então. O Édipo, no começo da peça, descobre que ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. Perceba que esse fato está aqui. Aí ele faz. Chega no final, ele mata o pai e casa com a mãe. Perceba que, desculpa, eu dei um spoiler, mas essa peça está aí há não sei quantos mil anos. Você merecia esse spoiler caso ainda não leu o Édipo. Enfim, então perceba que a ideia de que o Édipo não pode fugir ao seu destino sugere essa ideia de circularidade, porque as coisas elas não acontecem em linha reta. O tempo é uma coisa que fica rodando, e daí ele pode se revelar ao humano, tanto no passado quanto no futuro. Certo? Muito bem. Então, tudo isso para dizer para você que a nossa noção de tempo é uma coisa construída, uma coisa socialmente construída, não uma coisa natural do ser humano. Acontece que, como eu disse para vocês, a gente tem uma série de mecanismos que vão fazer com que a gente perceba o tempo aqui no espaço. Um desses mecanismos, e o mais eficiente desses mecanismos, é justamente um código muito usado pelo homem, que é, e quando eu digo homem eu digo humanidade, que é justamente o código linguístico, sobretudo a escrita, seja ela uma escrita numérica, a hora do relógio, seja ela uma escrita alfabética, como é o caso, por exemplo, de um tempo na narrativa. Eu não sei se você percebe, mas a escrita, seja ela numérica ou alfabética, ela vai fixar o tempo em um determinado ponto do espaço. Só que qual que é o problema? O problema é que, ao contrário do que queria Clarice Lispector, esse registro do tempo no espaço não vai acontecer de modo a fixar um agora. Porque o agora é uma coisa efêmera demais. Por exemplo, quando eu digo o agora é uma coisa efêmera demais, o que eu acabei de dizer já se tornou passado e o agora sumiu no nada. Né? Então perceba o seguinte, a escrita ela vai romper o espaço entre... Vai romper o espaço, não.
Ela vai romper os limites entre o tempo e o espaço, porque a partir do momento que você registra alguma coisa, você está presentificando uma ação. Mas não é porque você presentifica uma ação que você vai manter essa ação em um agora contínuo. Muito bem, então, o que acontece? E tudo isso para dizer basicamente, que eu não sei se você percebe, mas por menor que seja o intervalo entre uma ação e a escrita sobre essa ação, ainda assim o tempo narrado faz parte do passado. Desculpe pela rima, mas enfim, é uma coisa inevitável. Muito bem, então. Só que, justamente por estar no passado, é que o texto permite que a gente olhe para as ações que estão sendo narradas com uma distância suficiente para perceber que uma coisa é consequência da outra. Então, a questão da linearidade só é possível porque a gente consegue olhar para o tempo como uma coisa separada de nós. Portanto, eu não sei se você percebeu, mas a narrativa é uma coisa extremamente temporal, porque a narrativa é uma coisa que tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Isso é uma noção temporal. A gente percebe isso justamente por conta desse distanciamento temporal que existe entre o fato narrado e o fato lido, no nosso caso, enquanto leitores. Agora perceba o seguinte, essa nossa noção de que existe um antes e um depois dentro de um determinado livro, dentro de um determinado romance ou conto, enfim, é uma coisa muito importante para nós enquanto leitores, porque é isso que nos permite olhar para aquilo e perceber o todo. Né? Quando você percebe o antes e o depois, você acaba compreendendo a obra como um todo. Então perceba que às vezes, quando você lê um livro que é totalmente sem pé nem cabeça, preste atenção que geralmente a coisa mais usada é, o recurso mais usado é o de inversão temporal. Né? As coisas acontecem e você não sabe muito bem por que está acontecendo, justamente porque há uma inversão temporal, há uma como é o nome disso? O autor ele tira o tempo, ele desestabiliza as estruturas temporais presentes dentro da narrativa. E é justamente isso que faz com que a coisa fique ali um pouco confusa, justamente porque isso quebra um pouco com a linearidade da obra. Muito bem, então. Eu não sei se você percebe mais se a linguagem consegue trazer o tempo para o espaço, mas não consegue trazer a presentificação do tempo, que é o agora. A linguagem ela se mostra uma coisa meio que incapaz. Né? Então a linguagem por si só já é uma coisa que, por mais que a gente tente ali convencionar que ela serve para aprisionar o tempo no espaço, ainda assim isso acontece peronomútil. Muito bem, então, acontece que a literatura tem noção disso e justamente por conta disso cria toda uma técnica para poder manipular a linguagem que se refere ao tempo dentro de determinados textos. Nesse sentido, então, existem basicamente 3 temporalidades dentro da narrativa. Vamos lá. O tempo da narração, as coisas estão acontecendo dentro do livro. O tempo do discurso, que é basicamente a ordem em que as coisas vão acontecendo. O tempo do discurso é aquilo. O autor pode escolher contar as coisas do fim para o começo ou do começo para o fim. E existe, por fim, o tempo da leitura. O que acontece? Em continuidade dos parques, o nosso amigo Cortázar ele vai romper com essa estrutura tripartida do tempo dentro da narrativa. Então, no que diz respeito ao tempo da narração, que é o primeiro tempo que eu comentei com vocês, ele vai pegar aquelas várias cenas que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, aquelas 3 cenas, e ele vai interpolá-las. Não existe isso, existe? Enfim, ele vai sobrepor essas cenas umas às outras. Qual é o efeito disso? Cada cena tem uma temporalidade diferente. Em uma cena nós temos o cara que está lendo, em outra cena nós temos os amantes que se encontram e que vão matar o sujeito, e na última cena nós temos o cara matando o sujeito que está lendo o livro em que ele mata o sujeito e aí por diante. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que, como essas 3 cenas têm tempos diferentes, a gente começa a perceber
que há aí, quando Cortázar escolhe narrar elas uma seguida da outra, mas sem mostrar que é uma sequência, a gente percebe que existe uma coisa chamada simultaneidade. O tempo não é mais uma sucessão. A gente não precisa que uma pessoa leia para que um romance acontece. Eu, por exemplo, agora não estou lendo nenhum desses contos, mas essas coisas estão acontecendo dentro da narrativa sem que eu as leia, certo? Então, eu não sei se você percebe, mas justamente por conta disso, justamente por essa questão da simultaneidade do tempo, a gente começa a voltar naquela questão toda da circularidade, né? Se as coisas acontecem sem nenhuma sucessão, elas podem continuar acontecendo de maneira indefinida. Muito bem, então. No que diz respeito ao tempo do discurso, essa sobreposição dessas várias cenas também pode ser entendida como uma ruptura com essa temporalidade do discurso, porque ele não narra as coisas indicando, olha, primeiro eu vou narrar isso porque isso aconteceu primeiro. Não, ele vai narrando as coisas sem indicar que existe essa transição, ele simplesmente vai narrando. E justamente por conta disso, justamente porque esses fatos são narrados de maneira simultânea, a gente pode entender esse conto como sendo uma narração que tem em si uma outra narração. E que o encontro, a confluência entre essas duas narrativas acabam causando aí novamente essa ideia de circularidade que já estava presente desde a estrutura. Não é à toa que este conto se chame lá Continuidade dos Parques, percebe? Existe uma coisa que é linear e existe uma coisa que é contínua. O linear parte do passado para o futuro, o contínuo continua acontecendo, né? Apesar disso ser redundante, mas enfim. O fato então é que há também a questão toda do tempo da leitura. E perceba que se o tempo do romance, se o tempo do conto é circular e se a estrutura do conto é circular, a leitura também será uma leitura circular, porque quando você chega no fim do conto, você vai querer voltar para ler, ou pelo menos isso aconteceu comigo, você vai querer voltar para ler para poder descobrir se existem pistas de que aquilo realmente vai acontecer no final do conto. Então perceba que o tempo do leitor é circular, o tempo do discurso é circular e o tempo da narração é circular, assim como a estrutura do texto sugere uma certa circularidade. E por fim nós chegamos então à questão da mímese dentro deste conto, da ruptura que o Cortázar faz com o conceito de mímese aristotélica, e para tanto, como eu já disse para vocês, veja o vídeo lá embaixo. Mas vamos retomar um pouquinho. Falar de mímese é falar basicamente do papel da realidade dentro do campo da arte, dentro do campo, no nosso caso aqui, da ficção e da literatura. Por quê? Lembra lá que para o nosso amigo Aristóteles, a mímese é uma coisa totalmente diferente da cópia, justamente porque a mímese é uma representação do real construída por meio de técnicas específicas que buscam alcançar determinados efeitos no leitor, certo? Muito bem, então perceba que mímese não é você simplesmente ir lá e descrever o real, acabou. Não, existe uma ideia no Aristóteles que é a ideia de mediação entre a obra literária e o mundo. Existe uma coisa no meio, e essa coisa no meio é justamente o escritor, o artista, enfim. Muito bem, então, essas técnicas específicas, elas vão se basear, sim, em um referencial verossímil no mundo extra-literário, no mundo extra-artístico. Então, você vai sim pegar elementos do mundo, mas você não vai copiá-los para dentro do texto. Você vai representá-los no seu texto. O que acontece? Acontece que, apesar disso, essas técnicas vão auxiliar o artista, o escritor, o poeta, enfim, a criar dentro da arte uma verdade própria. Então perceba que ele se baseia na verdade do mundo real, mas ele cria dentro da obra literária um mundo próprio regido pelas próprias regras. Perceba que essa verossimilhança ela vai permitir que o escritor, que o artista, enfim,
mantenha um diálogo com a realidade, ao mesmo tempo em que ele cria uma realidade independente da realidade extraliterária, justamente porque, apesar dele se utilizar dessa realidade, ele vai ali reproduzi-la e não copiá-la. Nesse sentido, então, lembra lá que verossímil é tudo aquilo que é plausível para o Aristóteles. O verossímil é tudo aquilo que é plausível dentro da realidade criada na obra artística. Então, vamos lembrar lá do Kafka? Pois é, se o narrador do Kafka diz que o Gregor Samsa acordou metamorfoseado em um inseto monstruoso, isso de fato aconteceu. Isso é verossímil, porque o texto é construído de maneira a convencer o leitor que aquilo realmente é tão possível de acontecer que aconteceu com o pobre do Gregor. Eu fiz um vídeo sobre o Metamorfose, vou deixar o link para ele lá embaixo também, certo? Por que a gente não pode pensar na obra de arte como simples imitação da realidade? Sobretudo nós, enquanto sujeitos modernos ou pós-modernos, enfim. Porque perceba que, lá na virada do século XIX para o século XX, um grupo de poetas ali, sei lá, o Mallarmé, o Rimbaud, inspirados lá pelo nosso amigo Baudelaire, eles começaram a perceber que a linguagem, e é claro, uma série de filósofos também, começaram a perceber que a linguagem é uma coisa insuficiente para dar conta de reproduzir com fidedignidade a realidade. Então, por mais que você seja um poeta realista, por mais que você leia lá uma Madame Bovary, ainda assim aquela linguagem não vai estar representando, não vai estar reproduzindo totalmente a realidade. Bom, o que acontece? Acontece que, com isso, por mais que a obra queira de fato reproduzir o real, por mais que a obra de arte queira reduplicar a realidade, isso não será possível, uma vez que a linguagem, seja ela a linguagem pictórica, a linguagem escrita, ou seja lá outro tipo de linguagem, essa linguagem vai ser sempre insuficiente diante do real, certo? Muito bem, então. Nesse mesmo período, esse grupinho de poetas lá e tal, eles perceberam que a arte, ela não precisa representar a realidade. Vou dar um exemplo. Se você pega a pintura realista, e observa, você percebe que aquele tipo de pintura buscava sim reduplicar o real. Né? Ele buscava fazer com que o leitor acreditasse que aquilo ali era um fragmento tirado da realidade. Muito bem, acontece que algum tempo depois, lá na virada do século, surge uma coisa revolucionária, que é a máquina fotográfica. Com a máquina fotográfica, ficou muito mais fácil reduplicar o real, não é mesmo? Então, justamente por conta disso, no primeiro momento os poetas poderiam ter pensado, os poetas não, os pintores poderiam ter pensado, meu Deus do céu, e agora? Mas isso acabou livrando a arte para falar daquilo que ela quiser. Porque veja, se a arte não dá conta de falar do real e não precisa falar do real, a arte pode falar de tudo aquilo que ela queira e a arte pode falar, sobretudo, da própria arte. Muito bem, nesse sentido, então, a arte vai abandonar esses preceitos da escola realista, vai virar um pouquinho as costas para a própria sociedade e vai ganhar aí uma certa autonomia para falar de si própria. Então é nesse momento que surge toda uma questão da metalinguagem, da metaliteratura, da metaficção, da metapoesia e por aí vai. Muito bem, então. Nesse sentido, quebra-se com o conceito de mímese aristotélica. Por quê? Se a realidade não interfere, lembra lá, falar de mímese é falar da interferência do real na obra artística. Se o real não interfere mais na obra de arte,
Lembre lá, por exemplo, do texto do Fernando Pessoa, Autopsicografia, que é um poeta, é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente, e por aí vai. Perceba que você não precisa estar com dor para escrever uma poesia falando sobre a dor. Você pode fazer uma coisa sem de fato estar sentindo aquela coisa no momento em que você está escrevendo. Justamente por quê? Porque o artista ele pode sentar e falar, eu estou alegre, mas quero escrever sobre tristeza. E daí ele vai e escreve justamente porque ele tem dentro de si várias circunstâncias que o fazem reconhecer o que é, afinal de contas, a tristeza. Rompe-se então com a ideia de mímese e adota-se a ideia de simulacro. A arte ela não vai precisar de uma referência no mundo real, justamente porque ela vai poder reproduzir modelos de simulação que recriam o real dentro do campo artístico. Então perceba que eu não preciso estar vivenciando a tristeza para escrever sobre ela. Eu posso escrever sobre a tristeza uma vez que eu já senti tristeza alguma vez na vida, eu sei como é isso, então posso ir lá e simular a tristeza dentro do meu poema, por exemplo, certo? Ora, se a arte consegue criar uma realidade independente da nossa realidade aqui, isso acaba fazendo com que não haja uma distância entre o real e o real artístico. Por quê? Porque o artista pode criar a partir do nada. O artista pode criar a partir da própria matéria criativa. Então perceba que se a realidade ela é feita por a realidade artística é feita, e no nosso caso de realidade literária, é feita por meio da linguagem, e essa linguagem pode ser reproduzida ad infinito de modo a modificá-la sempre que você queira. Né? Então você pode pegar lá, por exemplo, o Pierre Menard, autor de Quixote, lá do nosso amigo Borges, você vai perceber isso. Apesar dele estar copiando o texto lá do Cervantes, ele vai estar fazendo isso, mas ele vai estar fazendo uma outra coisa também. Ele vai estar trazendo aquele texto para uma nova realidade, justamente porque a língua permite que o artista simule, a linguagem permite que o artista simule na obra aquilo que ele queira, e justamente por conta disso, o limite entre o que é o real e o que é o ficcional acaba sendo esboroado. Entramos no campo da metaficção. A partir do momento em que a arte passa a falar de si mesma, e a partir do momento em que a arte passa a falar do próprio processo criativo, a gente tem a introdução no campo artístico de vários questionamentos metaficcionais. Metaficção, então, é uma técnica que vai confundir o que é a realidade e o que é a ficção. Por quê? Porque ela vai levar para o campo ficcional várias discussões acerca do fazer artístico. Pegue, por exemplo, os textos do Borges. Tem vários textos do Borges que as pessoas pensam que aquilo ali é a realidade, mas aquilo ali não passa da ficção. Então perceba que a metaficção, grosso modo, ao mostrar ali que a ficção é uma coisa ficcional, ao evidenciar o processo de criação ficcional de um determinado texto, a metaficção acaba questionando também o estatuto do real, porque afinal de contas, se um texto é uma coisa construída, nada garante que a coisa que está fora do texto também seja uma coisa construída. Por exemplo, quando você lê aqui este texto do Cortázar, A Continuidade dos Parques, você pode ler e continuar lá a sua vidinha, ou você pode ler e fazer como eu fiz quando eu li este conto pela primeira vez, que é olhar para trás e ver se não está ninguém tentando me matar. Porque isso daqui é muito convincente. Isso faz você pensar que, do mesmo modo como a realidade aqui dentro do campo dessa ficção do Cortázar se vê ameaçada pela ficção, a nossa realidade também pode sofrer esse tipo de coisa. Porque eu não sei se você percebe mais, o Cortázar cria uma ficção e dentro dessa ficção ele cria uma outra ficção. Mas aí o que ele faz? Ele mistura as duas coisas.
ele coloca o nível do leitor no mesmo nível da obra que o leitor está lendo. Então perceba que isso faz você parar e pensar assim, poxa vida, se o que eu estou lendo é ficcional, quem garante que ninguém está lendo a minha vida nesse determinado momento? Nesse exato momento, não é mesmo? E essa questão toda do questionamento da realidade é uma coisa que tem muito a ver com as propostas da literatura fantástica. E não me parece à toa que esse seja o gênero que se utilize de maneira mais repetida das questões e dos questionamentos metaficcionais. Muito bem, então. Então, só para que isso fique claro, o texto metaficcional é aquele que vai tematizar o ato de produzir ficção. E ele vai fazer isso utilizando-se de uma ficção, porque senão ele seria simplesmente um texto de crítica literária, mas não. O escritor cria uma ficção e dentro dessa ficção ele discute ao próprio fazer ficcional. E esse tipo de recurso estético, que é a metaficção, acaba ali revelando para o leitor o jogo ficcional. Ele acaba revelando para o leitor que aquilo que ele está lendo é de fato uma ficção construída de modo a evidenciar a sua própria ficcionalidade. Então perceba que, como eu disse para vocês, o texto do Cortázar, aqui, o Continuidade dos Parques, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um plano do leitor e um plano da leitura, e daí no meio do conto, ou melhor, no fim do conto, ele vai misturar esses dois planos, ele vai fazer com que a gente perceba que o leitor e aquilo que ele está lendo, na verdade, fazem parte de uma única coisa, que é uma ficção. Então perceba que ele faz isso justamente sobrepondo aqueles quadros, mexendo na estrutura do conto, como eu havia dito para vocês no início desse vídeo. Então eu não sei se você percebe, mas quando o Cortázar ele cria ali dentro, porque eu não sei se você sabe, mas em se tratando de um texto, existe a realidade intratextual e a realidade extratextual. E daí o Cortázar ele faz o quê? Dentro dessa realidade intratextual, ele faz uma divisão e mostra que existe uma realidade extratextual dentro dessa realidade intratextual, justamente por conta desse jogo, dessas várias ficções que ele vai construindo ali dentro deste mesmo conto. Ora, nesse sentido, então, nós estamos lendo um texto sobre alguém que está lendo um texto, sobre alguém que está lendo um texto, sobre alguém que está lendo um texto, sobre um cara que vai matar a pessoa que está lendo o texto, né? Ou seja, o leitor está sendo ameaçado pela própria ficção. A realidade extraliterária, a realidade real, acaba sendo invadida por essa realidade ficcional, por essa realidade construída por meio da linguagem. Então perceba que com essa estratégia, com a estratégia metaficcional, nos fica uma pergunta que é uma pergunta um pouco complexa, que é: será que a literatura é pura ficção? Será que tudo que a gente lê em um texto literário que está escrito na capa, ficções, é de fato uma ficção? Ou será que a divisão entre a ficção e a realidade é uma coisa criada só para não nos apavorar o suficiente, no estilo lá do Matrix? Sabe aquele filme Matrix? O Matrix, por que eu não lembrei do Matrix antes? Quer entender um pouquinho sobre essa questão? Assista Matrix que você vai sacar um pouco melhor essa questão da metaficção, certo? Mas enfim, o fato então é que ao lidar com um texto metaficcional, a gente fica se perguntando se a linha que divide o que é ficção e o que é realidade existe de fato. Eu, sinceramente, não sei se essa linha existe. Eu, na verdade, não acredito que essa linha existe. Eu acho que a gente só construiu uma linha ali onde não existe para que a gente possa manter a calma e continuar tocando a vidinha medíocre que nós temos. Mas, enfim, o Cortázar, então, aqui nesse conto, ele vai fazer o quê? Ele vai romper com a realidade, ou melhor, com a diferença entre a realidade e a ficção, e ele faz isso justamente fazendo o quê? Fundindo a dimensão da leitura com a dimensão do leitor, graças à figura do seu personagem principal, que é um personagem leitor. Então, logo no início, a gente tem uma identificação mútua com este personagem principal. Então, perceba que não se trata mais de uma obra
que vai mimetizar a realidade. Ele vai ser uma obra que vai simular uma realidade totalmente independente dessa nossa realidade medíocre aqui. E essa realidade simulada, ela vai permitir, por meio de instrumentos verossímeis, que um texto ficcional possa invadir a vida de uma pessoa do mundo real. Muito bem, então. Então perceba que a circularidade do tempo, os questionamentos metatextuais ou metaficcionais, enfim, a sobreposição das cenas no que diz respeito à estrutura do livro, eles vão acabar gerando uma quebra com o conceito de mimese aristotélica, uma vez que o texto ele não vai buscar mais representar a realidade, mas sim recriar essa realidade por meio de situações que vão simular a realidade extraliterária. Então perceba que é justamente por conta disso que eu acredito que esse seja um dos contos mais brilhantes da face da Terra. Enfim, esse vídeo já deve ter ficado muito longo, mas eu espero ter chegado lá. Perceba que eu fiz esse vídeo justamente para declarar aqui o meu amor por esse conto. Caso você ainda não conheça ele, como eu já disse para vocês, o link para o mesmo vai estar lá embaixo. Espalhe esse conto para todo mundo, porque esse conto é incrível. Enfim, era isso então. E eu fiz esse vídeo também para ajudar os meus aluninhos que terão de fazer uma prova sobre o conto. Por quê? Porque o Nicolas é um professor muito mal com os alunos, não é mesmo? É isso então. Então percebam que, como eu disse para vocês aí, missão dada é missão cumprida. Está aqui o vídeo, garotada. Espero que vocês tenham entendido o fio do meu raciocínio. E espero que as outras pessoas também tenham entendido. E é isso. Se você tem algo a acrescentar nessa minha leitura, ou se você tem outras leituras que você faz desse conto, não esqueça de compartilhá-las lá embaixo nos comentários, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.